Voltamos! Então, vamos lá? Essa é a última aula do módulo 3, onde nós estamos explorando as diferentes ferramentas que podem ser usadas na construção do Design Thinking. Bem, nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar então com as ferramentas que a gente usa nos momentos de ideação, na fase de trazer ideias, no momento de prototipar e também no momento de testar aquela solução com o meu usuário. Lembrando que na aula passada você já teve acesso às ferramentas, às possíveis ferramentas de construção da fase de empatia e também da fase de definir o problema. Então, nessa aula, o que você vai encontrar? Nós vamos falar sobre as ferramentas da ideação, daquele momento de trazer as ideias. Que ferramenta eu posso usar para estimular a criatividade da minha equipe, para trazer o máximo possível de ferramentas, de ideias para esse momento? Depois do momento da ideação, que ferramenta eu posso usar para prototipar? O que significa isso? Para construir um protótipo, tirar a ideia do papel e realmente construir algo palpável. E quando eu chegar na fase de teste, qual ferramenta eu posso usar nesse momento? Vamos ver nessa aula, então. Muito bem. O que a gente quer no momento que eu estou na ideação? Que ferramenta eu posso usar aqui que vai realmente me ajudar a construir o máximo possível, explorar o máximo possível da minha equipe na hora de gerar ideias? Que ferramenta eu uso? Então, o que eu quero nesse momento? Eu quero gerar o máximo possível de ideias, sem julgamento algum. Traz tudo que vem na tua cabeça. Vou chegar para a minha equipe, quero realmente estimular eles o máximo possível, o seu potencial máximo de criatividade para trazer essas informações de uma forma muito rápida, porque lembra, a gente quer quantidade. E aí a gente sabe que com a quantidade a gente vai conseguir refinar para a qualidade. Então, eu preciso de uma ferramenta que me ajude a estimular essa criatividade, que me faça romper padrões, sair do além. Então, quando eu faço uma técnica de gerar ideias sem julgamento, eu consigo fazer com que a minha equipe rompa padrões, pense diferente, fale propostas que podem até ser nem um pouco palpáveis, mas tudo bem, a gente pode refinar e deixar isso legal. Mas então eu não posso limitar o pensamento. Então eu tenho que sair, permitir que realmente se rompa esses padrões. Eu preciso também que essa ferramenta me ajude a promover a colaboração entre os participantes. Se você perceber aqui ao longo da construção da disciplina, as imagens que aparecem aqui para você são muitas imagens de pessoas envolvidas, pessoas ao entorno de alguma coisa. Então, são pessoas. A gente precisa, aqui do Design Thinking, de colaboração. É um dos pilares do Design Thinking, se você se lembrar lá da primeira aula do módulo 1. A gente precisa de colaboração. Quanto mais pessoas eu conseguir trazer aqui que tenha know-how, que tenha conhecimento para me ajudar, mais eu consigo proporcionar uma inovação revolucionária, uma inovação realmente com impacto, porque eu consigo explorar mais potencialidades, vai além do individual. Então, eu preciso que essas ferramentas promovam essa colaboração de uma forma participativa, de uma forma também organizada. Porque se a gente está com muitas pessoas e a gente não usa uma ferramenta, tem grande chance de virar, em vez de ser alguma coisa benéfica, virar uma bagunça. E aí a ferramenta consegue o quê? Focar todo mundo ali na construção daquele momento. As ferramentas aqui, nesse momento também da ideação, que é buscar essas ideias criativas, vai nos ajudar a direcionar essas soluções com base, então, nas necessidades do usuário. Como a gente fez muito bem a fase da empatia e da definição, a gente chega nesse momento muito bem direcionado para as ideias. Eu não preciso ficar pensando em toda a jornada mais. Agora eu vou focar exatamente naquele problema, naquela situação, no que mais incomodou. E aí, o que acontece? A minha mente criativa foca exatamente no que precisa ser feito. Eu não preciso ficar dispersando e aí, às vezes, distribuindo criatividade em áreas que nem são tão importantes nesse momento. Então, vamos conhecer elas. Então, nessa fase de ideação, eu quero fazer o quê, então? Estimular a minha equipe a trazer o máximo possível de ideias, de explorar soluções, de explorar possibilidades. Vamos lá, galera. Vamos jogar as informações, coloca tudo o que você acha. E aí, que ferramenta que eu consigo trazer isso? Uma que é muito clássica, tem grande chance de você já ter ouvido falar sobre, é o brainstorm. O brainstorm é aquela tempestade de ideias, né? Só que aqui a gente vai fazer ele de uma forma muito estruturada. O que significa isso?
sem julgamento. Ninguém julga ninguém. Não tem ideia ruim, nem ideia boa. Tudo é igual. Aqui a gente não vai ficar, mas isso não vai dar certo. Isso não sei o quê. Aqui não é esse momento. A gente vai ter sim um momento de refinar as ideias. Aqui não. Aqui é jogar tudo. Vem, traz as informações. Tudo é muito bem-vindo. Só que o que acontece? A gente também tem que pensar de uma forma bem estruturada. A gente vai fazer esse joga tudo dentro de um tempo definido. Em geral, a gente faz isso dentro de 15 minutos. E o que a gente consegue dentro desse intervalo? Você vai jogando, né, de forma criativa, tudo que você sabe de ideias. Isso funciona, isso. Até o momento que ainda você tem tempo, mas as suas ideias convencionais já acabaram. O que te obriga a sair fora, a romper paradigmas, a pensar diferente, a pensar coisas que às vezes ninguém tinha pensado antes. Porque você está naquela necessidade. Gente, tem tempo ainda, vamos trazer mais coisa. E aí isso você vai fazendo com que você pense além daquilo que você teoricamente já estava estabelecido, ou você já tinha ouvido falar sobre, tal coisa já tinha resolvido, essa ideia já resolveu o problema de tal pessoa, e aí eu vou jogando mais coisas. E aí eu consigo fazer esse registro dessas ideias. Isso é muito importante. Dentro desse momento do brainstorm, além da gente fazer sem julgamento, ter um tempo definido, a gente precisa registrar. Então, a gente tem que ter alguém lá que fica registrando a ideia de todo mundo para a gente não se perder depois, porque depois a gente consegue fazer uma análise e uma combinação dessas ideias até que a gente tenha a melhor ideia para a gente ir para a fase posterior, que é a fase do protótipo. A gente vai pegar todas essas ideias, vai refinar elas para a gente ter a nossa solução principal e a gente vai para a fase seguinte. Além do brainstorm, você pode também usar de uma outra ferramenta, que é um clássico, que é o Scamper. O que é o Scamper? O Scamper também é uma ferramenta que você consegue aplicar nesse momento da ideação, ou seja, de trazer ideias, porque ele vai explorar outras alternativas a partir de ideias já existentes. Então, diferente um pouquinho do brainstorm, que ele vai te coloca numa situação para romper paradigmas, pensar diferente, sair do convencional, o Scamper vai fazer você ficar ali concentrado no que já existe, mas de uma forma diferente. Porque ele vai fazer com que você passe por 7 verbos que vão te causar gatilhos para pensar diferente naquela solução já existente. Então, por exemplo, eu vou passar pelo substituir, que é do S. O que eu faço aqui nesse substituir? Eu vou pensar, por exemplo, junto com a minha equipe, o que a gente pode substituir? A gente pode substituir esse ingrediente por isso? A gente pode substituir esse material por aquele? A gente consegue substituir tal coisa, trocar tal substância, trocar tal funcionalidade? Depois disso, eu venho para o C, de combinar. Eu posso combinar com outro produto? Eu posso combinar esse sistema com aquele? Eu posso juntar os dois em um só? Ou eu posso combinar isso com aquele, com essa situação? E eu vou realmente pensando diferente na mesma solução, lembra? Depois disso, eu venho para o adaptar. O que é o adaptar? Eu consigo adaptar isso aqui de uma outra forma? Eu consigo ajustar isso? Consigo deixar diferente de uma outra configuração? E aí eu venho para o M de modificar. Eu consigo mudar o tamanho? Eu consigo deixar menor? Eu consigo ampliar? Eu consigo aumentar a velocidade? Eu consigo tal coisa? Modificar o produto. Aí eu entro no P de propor, ou seja, eu consigo propor um novo uso? Eu consigo colocar esse sistema para ser usado numa outra situação? Eu venho para o eliminar. Eu consigo eliminar tal funcionalidade sem prejudicar? Eu consigo tirar esse material de tal forma que me reduza custo? Eu consigo eliminar tal coisa? E eu venho para o reorganizar. E se eu fizer diferente? E se eu mudar as fases de execução? E se eu reorganizar, em vez de fazer uma fase 1, 2, 3, eu fazer o 3, 4, 5? Será que eu consigo melhorar alguma coisa? Então, o Scamper vai fazer você passar por esses 7 verbos para você ir além daquela solução que já era existente. E isso nos ajuda a propor um mesmo serviço, só que de uma forma diferente. Nos ajuda a propor um mesmo produto,
só que com uma embalagem diferente. Nos ajuda a propor um novo aplicativo, o mesmo aplicativo que você usa um aplicativo qualquer aí, né, de compras, só que com um layout diferente, com uma funcionalidade diferente. Então, o Scamper te ajuda a explorar aquilo que já existe, trazendo inovações dentro dele, trazendo melhorias na hora de usar, trazendo oportunidades de conexão com empresas, com suporte e assim por diante. Então, o Scamper vai te ajudar a transformar, melhorar ou reinventar produtos e processos já existentes. Que é um pouco diferente, por exemplo, do brainstorm. O brainstorm acaba muito assim, eu quero trazer algo novo. Já aqui no Scamper, eu já tenho meu produto bem definido, eu já tenho meu aplicativo, eu já tenho meu sistema, mas eu quero melhorar. Então, o Scamper vai fazer mais sentido do que, por exemplo, o Brainstorm. Não que você não possa usar o Brainstorm, você pode. Você pode usar, por exemplo, o Brainstorm no momento de reorganizar, né? No momento de ajustar, de trocar. E aí você traz o Brainstorm, essa ferramenta, para te ajudar exatamente a gerar ideias para modificar uma substância, trocar uma substância, reorganizar naquele momento do Scamper. Nós temos também uma outra metodologia que é o mapa mental, também bem conhecido, bem explorado aí também pelos professores na área de ensino, que ele tem como finalidade fazer o quê? A gente organiza as ideias de uma forma não linear, por isso que você tem geralmente um eixo central, né, um ponto central, e dele você vai tendo as ramificações daquele problema, daquela situação que causa, e daqui você vai para outro que conecta com esse está conectado com aquele. Então, ele te traz uma visualização muito ampla de tudo que conecta aquele insight, aquele produto, e isso te estimula a fazer as conexões e associações que podem ajudar a resolver e gerar ideias para resolver o problema que a gente está encontrando. O legal aqui também desse mapa mental é construir ele junto com a equipe, não que você não possa, né? Às vezes, dependendo da situação, você está sozinho. Mas, em geral, em empresas maiores, você tem uma equipe para te ajudar a fazer a gestão dessa solução. E o legal é fazer essa construção do mapa mental com todo mundo, de uma forma bem visual, ampla, grande, porque assim todo mundo consegue visualizar. Quando a coisa sai do pequeno e se amplia, por exemplo, para um quadro, a gente consegue fazer conexões muito melhores. A gente consegue ver o problema de uma forma muito mais ampla, né? Então a gente não fica assim, a gente consegue ampliar as possibilidades. E o mapa mental também ajuda a explorar um tema central com liberdade criativa. A gente consegue ir linkando essas possibilidades e gerando ideias criativas para esse momento. Só o fato de você ficar ligando uma coisa com a outra gera oportunidades de ideação. E nós temos também, nesse momento, dentro dessa fase de trazer ideias, a matriz CSD, que é a matriz de certezas, suposições e dúvidas. O que é essa matriz? Essa matriz é exatamente isso. A gente vai dividir a nossa situação problema em 3 colunas. A coluna de certezas, a coluna de suposições e a coluna de dúvidas. O que eu faço? Na coluna de certezas, eu vou identificar tudo que a gente sabe com segurança. É certo. Funciona assim. É certeza. Nós temos a coluna das suposições, que é onde a gente vai colocar tudo aquilo que a gente supõe que, acha que. E nós vamos ter a terceira coluna, que é a coluna de dúvidas. Será que realmente é assim? O que causa? E aí a gente traz essa visão, e aqui eu consigo trabalhar com ideias para começar a realmente estimular as pessoas ali a criarem, né, a trazerem oportunidades de criação de ideias para essas situações, onde eu tenho a certeza, onde eu tenho suposições e onde eu tenho realmente as dúvidas. Então, por exemplo, eu estou fazendo um projeto numa escola e eu estou tendo muita dificuldade, né? Está havendo muita reclamação do almoço das crianças naquela escola. E a gente precisa melhorar essa percepção da qualidade do almoço das crianças naquela escola. Então, o que eu tenho de certeza? Por exemplo, eu tenho certeza absoluta que as crianças almoçam todo dia. Nós temos almoço todo dia na escola. Isso é certeza. Todo dia tem almoço. Nós temos também como certeza que o almoço é servido às 11h30, por exemplo, né?
Isso é certeza. Já nas suposições, a gente tem as seguintes situações. A gente supõe, com base em relatos, que os alunos preferem arroz ao invés de macarrão. Os alunos preferem carne de frango a de porco. São suposições. É achismo, às vezes é alguém que está falando, mas é uma suposição. Os professores acham que o almoço da escola é monótono. Então, são suposições. E aí nós temos também a fase das dúvidas. Qual é o impacto desse almoço no turno da tarde das crianças? Elas ficam mais ativas? Elas aumentam ou diminuem a concentração delas dependendo do almoço? Será que os pais, ainda na fase de dúvida, né? Será que os pais conhecem a parte do almoço da escola? Conhece o cardápio? Então, eu entro com essas suposições e isso estimula a criatividade das pessoas que estão ali fazendo o levantamento dessas informações. E aí eu consigo propondo ideias para cada um desses termos dessa matriz. E nós temos também agora o momento das ferramentas de prototipagem. Então, a gente passou pela fase da ideação, ou seja, o momento de trazer ideias. Então, a gente viu algumas ferramentas que nos ajudam a gerar ideias. E se você perceber, essas ferramentas nos dão o quê? Direcionamento. Elas nos focam, fazem com que a nossa criatividade seja focada para resolver e propor soluções naquele momento, para aquela situação. Então, a gente consegue organizar esse momento criativo, né? Assim que a gente passa, então, dessa fase de ideação, a gente gerou tudo que a gente podia de ideias, a gente precisa agora definir a ideia que vai ser usada como solução, mas antes de colocar ela como proposta final, entregar para o cliente, a gente precisa passar ainda pelas fases de prototipagem e testagem. Por isso que agora eu vou entrar na fase da prototipagem. A gente fez a ideação, agora a gente vai fazer o protótipo dessa ideia. Como que a gente constrói esse protótipo? Quais ferramentas eu posso usar para construir esse protótipo? O que a gente busca aqui na prototipagem? Então, o que eu quero aqui? Eu quero transformar aquela minha ideia em algo que estava no papel, na minha cabeça, transcrevi para o papel, mas ainda uma ideia aqui geralmente quando a gente pensa alguma coisa, a gente acha que a ideia é perfeita. A gente só vai realmente perceber que existem oportunidades de melhorar ou ela não é tão perfeita assim quando aquilo vira palpável, vira tangível, visual, concreto. Aí a gente percebe as oportunidades. Então a prototipagem é exatamente isso, é eu pegar essas ideias do papel e tornar aquela ideia tangível. Eu quero ver, eu quero sentir, eu quero verificar, eu quero testar realmente esse protótipo. E com isso eu consigo compreender melhor de que forma que aquele sistema, aquele serviço se comporta, aquele produto fica posicionado e consigo coletar feedback do usuário em relação àquele protótipo. E eu consigo também permitir, através da prototipagem, esses testes rápidos e com isso, como eu testo de uma forma rápida, porque é só um protótipo, não é o produto final, eu consigo fazer ajustes, né, de acordo com a construção desse protótipo, e isso vai permitindo novas oportunidades de melhoria, de ajuste e assim por diante. Porque lembra, o Design Thinking, ele permite que você erre, ajuste, volte, erre, ajuste, volte, até o momento que você vai errar, ajustar e realmente acertar. Quais são, então, as ferramentas possíveis aqui dentro da prototipagem? Nós temos, então, os protótipos de papel ou stickers, que são o quê? São aquelas representações que a gente consegue construir através de visualizações rápidas e de baixo custo, geralmente com papel. Então, no caso aqui, por exemplo, da imagem, supondo que a gente está idealizando uma nova máscara, né? Naquele momento, né, da pandemia, usou-se muito. Qual é a configuração da melhor máscara? Então, vamos fazer um protótipo de uma configuração, realmente para verificar o design e assim por diante. Então, eu consigo ali, com baixo custo, fazer um protótipo do produto que depois vai ser realmente comercializado. E esse protótipo já me ajuda a ter uma visão clara de como ele, por exemplo, no caso da imagem, né? Abraça todo o rosto da pessoa, se realmente aquela configuração é a ideal, se não vai machucar, se realmente vai
a pessoa vai conseguir colocar com facilidade, como que ela vai depois descartar, como que ela vai armazenar e assim por diante. Então, esse protótipo de papel nos ajuda nesse sentido. E os sticks também são os rascunhos que a gente consegue ir fazendo ali de baixo custo, né? Então, por exemplo, eu quero, principalmente o pessoal da moda, né, faz bastante isso, que é os croquis de um vestido. A gente vai desenhando, vai delineando, pinta com a cor que é para ser, coloca o glitterzinho. Então, realmente é visualizar no papel, literalmente, né, que é o protótipo de papel, aquele algo mais palpável. Então, lembrando que não é o papel de escrita, mas no sentido realmente de construir algo usando cartolina, realmente algo fácil de construir e rápido e barato para a empresa, né? Porque a questão aqui é só ter uma visualização do protótipo. E com isso eu facilito a comunicação da equipe, porque está todo mundo vendo, está detectando oportunidades, a gente alinha as ideias, permite, então, testar essas funcionalidades e consegue, então, verificar esses conceitos iniciais com o usuário, né? Então, a gente consegue ir ajustando isso de uma forma muito rápida e de baixo custo. Porque imagina o investimento a ser feito, eu vou lá, planejei essa máscara, que na minha cabeça estava linda, mandei produzir, sei lá, 1 milhão de máscaras, chegou no resultado final, eu percebi que, né, os usuários não gostaram do design, é difícil de colocar, não protege com eficiência. Poxa, olha que desperdício de recurso e também de tempo, que acaba prejudicando todo mundo, todo o sistema, né? A empresa sai prejudicada, consequentemente, é em cadeia, né? Porque realmente é um prejuízo. Então, quando eu faço a prototipagem, eu consigo visualizar, eu consigo observar, eu consigo colocar minha mão para verificar se realmente isso é uma boa proposta, realmente é palpável, realmente é o que o usuário está esperando, é esse tato, é esse feeling, é isso que ele quer. Nós temos também os mockups. O que é esses mockups? Esses mockups é bem parecido com os protótipos de papel, só que agora eles são um pouco mais sofisticados. É como se a minha empresa tivesse um pouco mais de recurso. E aí, em vez de eu fazer uma sacola de papel, eu vou fazer uma sacola realmente de lona. Já fica um pouco mais próximo da realidade, ainda é de baixo custo, mas eu tô mais próximo do produto final. Tô mais com algo muito mais fiel à realidade, já bem próximo do que vai ser o produto final. Em geral, a gente faz isso dependendo do recurso da empresa, lógico, né, das possibilidades, mas já depois que eu passei do papel, eu realmente venho, às vezes, para o mockup só para realmente ter certeza dos materiais que eu estou usando. Porque quando eu uso, às vezes, um material próximo do que vai estar no produto final, a gente tem aquela sensação do tato, do cheiro, da audição e assim por diante. Então, eles ajudam a comunicar essa proposta, né, do produto de uma forma muito mais clara, porque olha que legal, estou vendo, estou tocando o produto que foi imaginado, idealizado. Vai facilitar, consequentemente, o feedback, porque eu estou conseguindo usar o produto, por exemplo, no caso da sacola, né, sei lá, imaginamos uma sacola para homens, estilosos e tal. Então, poxa, coloquei ali, a pessoa está conseguindo realmente usar essa sacola, então ela está percebendo questão do distanciamento, da altura da alça, da abertura da bolsa, do tecido. Então, está muito próximo daquilo que realmente é o produto final. Então, lembra, o mockups já é uma coisa mais sofisticada, gasta um pouquinho mais e está mais perto da realidade. E nós temos também os storyboards. Os storyboards, ele é realmente uma história em quadrinhos do meu produto, do meu atendimento, do meu sistema. Isso aqui acontece muito com serviços. Então, por exemplo, a gente quer melhorar o atendimento num posto de saúde, a gente quer melhorar o atendimento no Detran, a gente quer melhorar o atendimento dentro da universidade. Então, a gente vai fazer a proposta, lembra? Aí a gente vai trazer uma proposta de atendimento diferente, uma jornada diferente para esse usuário. E a gente vai fazer o quê? Não tem como a gente criar um cenário, né? Às vezes não tem recurso para tudo isso. Então, a gente cria essa jornada em quadrinhos, com base nas nossas soluções, e a gente consegue visualizar. Ele chegando na universidade, ele passando por aqui, ele indo para essa fase e assim por diante. Então, a gente consegue realmente olhar de uma forma muito
bacana, rápida, alegre, toda essa jornada ali da ideia, do formato da ideia, através de uma história totalmente ilustrada. Então, isso mostra, né, o passo a passo da interação do usuário com a ideia que a gente está tendo, que pode ser um aplicativo. Então, é ele usando, ele logando, ele fazendo, desconectando, ele usando tal funcionalidade. Ou no caso, por exemplo, de um produto, ele comprando no mercado, ele levando para casa, ele abrindo, ele consumindo, ele descartando. E a gente consegue, através dessas imagens, detectar esses momentos, né, de empatia, de compreensão do uso do produto, de validar a ideia que a gente colocou em prática, porque a gente vê o uso dessa solução através dessas histórias ilustradas. Nós temos também os protótipos digitais simples. É quando, principalmente, né, o pessoal mais jovem gosta muito, né, de usar plataformas digitais, e hoje com a inteligência artificial, isso está surreal de possibilidades. Então, em vez da gente fazer, por exemplo, um quadrinho de, por exemplo, desenhar os palitinhos da pessoa comendo o produto, né, no papel, eu uso, por exemplo, um site que me ajuda a desenhar. Então, posso usar o Canva, por exemplo, outras plataformas que me ajudem a estruturar essa ideia de uma forma muito mais visual, prática, muito mais colorida. Então, a gente consegue simular digitalmente os produtos, os serviços, as interfaces. É como se fosse ver o. Sabe quando você vai comprar um apartamento? Por exemplo, um apartamento na planta, às vezes quando você vai no shopping tem aquelas estruturas 3D, mas às vezes a pessoa mostra pelo tablet mesmo, olha aqui, fica tal, parece tão real, que parece que realmente é o sofá, mas na realidade é um software, né, que desenhou aquilo, e você consegue ter esse protótipo digital, né? Então fica muito fácil dessa interação, de colocar bonecos fazendo toda essa trajetória. Então, empresas maiores já conseguem trazer esses protótipos de uma forma tridimensional, visível, o que facilita muito confirmar a ideia, a solução inovadora naquela situação. Então, a gente consegue navegar e testar de uma forma muito próxima da experiência do usuário, e nós conseguimos também ajustar isso de uma forma muito rápida, com uma boa visualização. Porque, por exemplo, eu não sou boa em desenhar. Então, supondo que eu fiquei na responsabilidade de fazer os storyboard, né? Então, fazer as histórias em quadrinhos da jornada do usuário, por exemplo, com a ideia. Poxa, eu vou ter que desenhar, né? Como se diz, igual o homem da forca, né? Coloco a cabecinha, faço um risco, e perninha e bracinho. Aqui não, aqui eu realmente consigo trazer uma pessoa, a inteligência artificial consegue realmente trazer até a voz, conversar. Então, assim, a evolução também da área da tecnologia tem ajudado a construir, a colocar de forma visual essas soluções, sem precisar, às vezes, gastar papel, sem precisar fazer os make-ups, porque eu estou muito próximo realmente da realidade, então ajuda demais, tem ajudado bastante. Só que acaba que, dependendo dos recursos, nem todas as empresas têm acesso a essas ferramentas que, né, em grande parte, são pagas ainda, e às vezes fica um pouco limitada. Mas, por exemplo, existem funcionalidades no Canva que já permitem, né, um acesso gratuito, e você já consegue já vislumbrar a ideia, por exemplo, eu quero fazer um cartaz, eu já consigo fazer no Canva e assim por diante. Muito bem, a gente prototipou, a gente construímos o protótipo. Agora, depois que eu tenho meu protótipo e fiz ali os ajustes que precisavam, agora eu preciso verificar se esse protótipo serve para o meu usuário. Então, por exemplo, eu fiz a idealização dessa garrafa, esse é o meu protótipo, agora eu vou colocar o protótipo para ser testado com o usuário real, para verificar se realmente ele gosta do design, é isso que ele espera, se realmente é a configuração esperada, se é a cor, se é a textura, se é o material, a leveza. Então, tudo isso vai ser agora testado diretamente com o usuário. E o que a gente busca aqui, então, nesse momento? Que ferramenta a gente quer aqui nesse momento? Uma ferramenta que me ajude a ouvir o usuário, a compreender suas reações reais quando ele está usando o produto. Eu quero uma ferramenta que me ajude a validar as hipóteses que eu estou colocando em pauta, né? Quero uma ferramenta que me ajude a verificar possibilidades de ajustar essas soluções, caso seja necessário, trazer evidências da solução, né, que eu estou colocando em prática. Eu quero uma ferramenta que me ajude a aprimorar essa solução antes de colocar ela realmente no mercado. Então, essas ferramentas que vão ser usadas aqui para testar,
elas são fundamentais, porque é elas que vão ajudar a definir se eu vou ajustar, se eu vou ter que voltar a alguma etapa anterior do design thinking, ou se realmente eu posso seguir para frente, porque a ideia foi legal. Realmente, quando eu testei o produto, as pessoas tiveram reações positivas, trouxeram feedbacks ok, a gente alcançou o desejado. Então, que ferramentas a gente pode usar nesse momento? A gente pode usar ferramentas como teste com o usuário. Lembra da entrevista? A gente, lá, né, na aula passada, a gente viu as entrevistas empáticas. Aqui eu vou fazer bem próxima, com uma entrevista empática, só que agora é após eu usar o protótipo. Então, eu vou deixar ele usar o protótipo, né, que a gente idealizou, vai testar, né, o produto, ele vai testar o sistema, ele vai testar a interface que a gente está propondo e assim por diante. Testou, eu vou entrevistar ele. E aqui nessa entrevista, eu vou fazer algo muito direcionado para aquilo que eu quero verificar, que é aquilo que eu quero validar. Por exemplo, se eu quero validar um novo material, um material para essa garrafa mais leve, para tornar ela mais leve, mas que ao mesmo tempo seja uma garrafa que vai aguentar mais tempo, né? A água geladinha, que seja, eu preciso que a pessoa traga informações do material. Que percepção ela teve desse material? A incomodou quando ela toca? Ela gostou? Ela sentiu realmente que a garrafa ficou leve? E assim por diante. Então, essa entrevista fica bem direcionada para validar o que eu estou precisando solucionar. Que é diferente daquela entrevista que a gente faz lá na fase de empatia, que eu vou explorar tudo. Eu quero realmente entrar na realidade do usuário. Aqui não, eu vou bem direcionada para não dispersar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou interagir, né, com esse usuário para verificar essa solução, vou coletar as impressões. Então, quando ele viu a garrafa, ele se posicionou de uma forma neutra, ele ficou surpreso, ele reagiu de forma positiva, ele fez uma cara de estranho. Quais foram as dificuldades? Ele teve dificuldade para, sei lá, puxar o bico? Ele sentiu que ficou muito rígido? Ele teve facilidade para abrir? Ele se posicionou de uma forma, a mão ficou bem posicionada, onde a gente imaginou que deveria ficar. Ele fez alguma sugestão enquanto ele estava usando. Poxa, galera, vocês podiam, né? Vocês podiam fazer tal coisa. Isso aqui, acho que isso aqui não atrapalha. Vamos tirar isso. Ele fez algum comentário nesse sentido quando ele estava testando o produto? Ele fez algum movimento de estranheza, de positividade? Então, a gente vai anotando tudo. Além de perguntar, a gente anota o comportamento. E esse teste com o usuário vai ajudar, então, a gerar esse aprendizado e vai nos ajudar também a verificar se a gente precisa aprimorar alguma coisa, melhorar uma proposta, com base totalmente no feedback do usuário, do verdadeiro usuário. Não é da minha equipe testando. A gente já usou o protótipo, a gente acha que é legal. Mas será que realmente o usuário final é isso que ele quer? É isso que ele espera? Ele realmente está satisfeito com essa inovação? Isso aqui que a gente está propondo não pode causar realmente um aspecto de negativo ao invés de ser positivo? Então, esse é o momento da gente verificar. Então, a gente aprende com esse momento. A gente realmente vai confirmar se a gente precisa ajustar ou se realmente a gente pode seguir e lançar a ideia. Nós temos também a matriz de feedback, que é aquela matriz bem básica. Gostei, não gostei, tenho sugestões. Então, por exemplo, viu? Em relação a esse biquinho da garrafa, você gostou? Não gostou? Você tem alguma outra sugestão? Ah, eu acho que ele poderia ser um pouco mais maleável. Achei ele um pouco rígido. Dependendo da pessoa, se ela tem, às vezes, uma mobilidade limitada da mão, ela pode ter dificuldade para abrir. Então, acho que vocês podem melhorar isso. Ah, em relação à abertura, você gostou? Olha, eu gostei. Eu acho que tá dentro do esperado. Faz um pouco de barulho na hora que eu abro. Mas acho que tá ok. Então, você vai indo por pontos. Tudo aquilo que você imaginou, idealizou, você vai verificando com o usuário. Gostou? Não gostou? O que você sugere? Você faz alguma sugestão aqui? E a gente tem uma estrutura bem simples, objetiva, para acolher essas opiniões desses usuários, né? A gente consegue estimular um feedback bem sincero, porque você gostou disso mesmo? Você tem certeza? Isso te agradou? Por que não te agradou? Que momento de... Ah, eu acho que... Poxa, essa cor aqui ai, não tá muito legal, acho que podia ser mais colorido, né? Poxa, são pessoas jovens, gostam de coisa mais chamativa. Ah, podia brilhar no escuro, né? Facilitar, né? Assim, às vezes, né, a gente deixa lá a garrafa perdida, se apagar a luz, eu sei onde ela tá. Então, constrói oportunidades onde o usuário me ajuda também a trazer propostas e um feedback sempre muito sincero, prático e construtivo. Então, a gente consegue
ali, através desse teste do protótipo com o usuário, fazer ajustes rápidos, se forem necessários, direcionar sempre de uma forma muito positiva e muito realista com o meu verdadeiro objetivo, que é agradar o meu usuário, agradar o meu cliente e assim por diante. Nós temos o momento do roteiro de validação. O que é o roteiro de validação? Ele vai organizar perguntas para validar as hipóteses e funcionalidades. Então, ele vai, bem parecido com o anterior, a gente vai diretamente ao ponto. Então, eu vou diretamente ao ponto com você. A tampa, ela é confortável ao manusear? Aí você vai falar, olha, para mim tá ok, mas eu achei ela um pouco rígida. Eu acho que poderia ser um outro material. Aí a pessoa vai te trazendo essa validação daquilo que você está propondo. A gente conduz com esse momento do roteiro uma conversa de uma forma muito mais objetiva e direcionada. Aqui a gente está bem focado em validar o que a gente está querendo. Não é para dispersar, não é para perguntar lá do vizinho, da pessoa, nada disso. A gente quer realmente focar no produto que a gente prototipou e agora está testando. E com isso, a gente garante que o teste que a gente está colocando ali para a pessoa usar gere dados relevantes para, caso eu precise ajustar, eu consiga ter essas informações antes de lançar o produto. E aí, realmente, eu garanto uma solução no mercado que vai realmente causar a inovação, que vai realmente ser absorvida e realmente vai ser transformadora. Nós temos também o teste AB. O que é o teste AB? Ele vai comparar duas versões de uma mesma solução. Então, é como se assim, poxa, nós aqui, equipe, não chegamos num acordo. Eu acho que a embalagem A é tão boa quanto a embalagem B. Mas o que a gente faz? Não é a gente que decide. Quem decide é o usuário. Vamos colocar as duas opções para ele. Então, é exatamente isso. É colocar dois da mesma coisa. Então, dois produtos com embalagens diferentes para o usuário decidir qual que realmente agrada mais. Duas formas de abrir o produto de formas diferentes. É o mesmo produto, mas abrem de formas diferentes. Realmente para o usuário me mostrar qual que ele gosta mais. Então, é dois do mesmo, para que a gente consiga refinar e realmente escolher a opção que agrada o nosso usuário, o nosso cliente. Então, ele vai analisar essa preferência. Então, eu quero verificar realmente a cor. Então, eu vou colocar o vermelho, a porta vermelha e a porta azul. Qual realmente ele prefere? Qual? A maioria preferiu qual? E assim eu consigo agradar a maioria. Ajuda, então, a escolher a alternativa de uma forma muito mais eficaz e com base nas evidências. Então, não é eu que estou escolhendo, não é eu, a professora Thaisa, que gosto do vermelho e por isso a porta vai ficar vermelha. Não, não é eu que vou usar. Quem vai usar são, por exemplo, as pessoas que frequentam lá, sei lá, a biblioteca. Quem vai usar é as pessoas que frequentam aquele local, que trabalham nele. Então, é eles que têm que gostar. Então, dentro dessas opções, eles foram lá testar e a maioria gosta do azul. Então, por que eu vou colocar o vermelho se eu já sei que a maioria quer o azul? Então, a maioria das pessoas vão ficar satisfeita com o azul. Então, ótimo, eu já sei o que eu tenho que fazer, qual é a cor que eu tenho que colocar. Embora às vezes não era a que eu gostaria, mas é o que a maioria gosta. E que é realmente, essa maioria não é qualquer um, realmente são os meus usuários. Então o teste AB é exatamente isso. Dois produtos feitos de uma forma diferente ou com alguma coisa diferente, para que realmente o usuário faça a sua opção e nos ajude a tomar a melhor escolha final. Terminamos por aqui, passamos então, olha só, por todas as ferramentas possíveis de serem usadas. É lógico, lembrando, muito importante, eu não te apresentei todas. Existem muito mais aí disponíveis que podem fazer esse benefício dessa construção do percurso do design thinking acontecer da melhor forma. Trouxe, é lógico, as que mais são usadas, mas se você quiser saber um pouquinho mais, se você gostou de alguma especificamente e você quer entender um pouquinho mais, você pode acessar essas informações dentro das referências ou também consultar materiais complementares. Na próxima aula, a gente entra então no nosso último módulo desse percurso do Design Thinking, para que você então explore uma área muito importante também dentro do Design Thinking, que é a questão da criatividade. Então, a gente vai explorar como que a gente torna você, eu e a nossa equipe mais criativa. Como estimular a criatividade no meio de tantas diversidades, de um mundo tão cansado, tão agitado, das pessoas tão esgotadas? Existem ferramentas para nos ajudar a estimular essa criatividade? A gente vai ver, então, no nosso último módulo. Até lá. Um beijo da Pro.